Olá, eu sou a Bárbara, esse é o canal Vestibulês e nós chegamos na terceira aula sobre a obra Nove Noites, do escritor Bernardo Carvalho. Depois de conhecermos a trama e entendermos os aspectos históricos em que ela está inserida, conhecermos os personagens e entendermos um pouco a relação entre fato e ficção, hoje falaremos sobre a construção do enredo, o motivo do nome Nove Noites e um pouco sobre as cartas deixadas por Buell Quinn antes de sua morte. Ficou curioso? Continua aqui comigo. Imagine um quebra-cabeça em que as peças não se encaixam. Como você resolveria? Foi nessa situação que o escritor Bernardo Carvalho se viu enquanto buscava sobre a morte de Buell Quinn. Os fatos não se encaixavam, não tinha uma ligação entre todas as informações. Então ele precisou ir atrás de mais elementos para construir a sua narrativa. O romance Nove Noites é composto de diversas instâncias narrativas que misturam cartas, relatos de um diário e até mesmo fotografias. Essa estrutura, dividida em 19 capítulos, ilustra um pouco a perspectiva estilhaçada que o autor Bernardo Carvalho teve enquanto realizava sua busca. Como eu disse anteriormente, nem tudo se encaixa porque faltam muitas informações. E essas lacunas são preenchidas com imaginação, como o autor fala nos agradecimentos do seu livro. Além disso, a gente pode fazer uma breve relação com um romance policial, porque se trata de uma busca de um suicídio, as razões desse suicídio, mas na verdade não tem crime nenhum e mesmo que tenha tido, caso tenha acontecido algum crime, não é encontrado nenhuma evidência, nenhuma resposta. Então, embora lembre um pouco um romance policial, não se encaixa nessa categoria. Durante a narrativa, além de alguns dos temas que eu já falei aqui, uma outra coisa muito importante é a questão da identidade. No capítulo 11, em uma conversa com um índio que tinha conhecido Buell Quinn quando criança, Bernardo Carvalho descobre que Buell Quinn tinha recebido dos índios esse apelido aqui. Essa palavra é a junção dessas duas aqui e significa o rastro do caracol ou da lesma e a outra um caminho. Bernardo Carvalho, nesse sentido, investiga o rastro do caracol ou aquilo de que Buell Quinn não teria sido capaz de se desvencilhar a sua própria identidade. Ironicamente, o caracol em questão, Buell Quinn, veio para o Brasil estudar as identidades, principalmente indígenas, entender como os índios se comportavam, como funcionava a questão familiar, dentre outras coisas. Na busca por informações sobre Buell Quinn, o narrador-autor se depara com a sua própria identidade, porque ele começa a perceber traços na vida de Buell Quinn que estão presentes também na sua vida. Ele começa a se identificar com o antropólogo e ele vê que principalmente o que liga as duas histórias é a relação com as tribos indígenas de Buell Quinn, que veio para o Brasil estudar, já que ele era um antropólogo, e também do narrador, autor, que teve essa experiência quando criança em meio aos índios, e isso a gente já discutiu na aula passada. Além disso, nesse mesmo assunto, e retomando um pouco do que a gente viu na aula passada, se a gente fala de identidade, não dá para não lembrar de Manuel Perna, uma figura criada pelo autor com base em uma pessoa que ele conheceu e que tinha tido uma amizade com Buell Quinn. Eu selecionei um trecho do capítulo 8 em que Manuel Perna se manifesta em sua carta testamento. Se faço as contas, vejo que foram apenas 9 noites, mas foram como a vida toda. A primeira, na véspera de sua partida para a aldeia, depois, mais 7 durante a sua passagem por Carolina, em maio e junho, quando vim à minha casa em busca de abrigo, e a última, quando o acompanhei pelo primeiro trecho de sua volta à aldeia, quando pernoitamos no mato, debaixo do céu de estrelas. A última noite foi por minha conta. Ele não havia requisitado a minha companhia, mas senti que devia acompanhá-lo a cavalo,
nem que fosse apenas no primeiro trecho do percurso, como se de alguma maneira soubesse o que àquela altura não podia saber, que nunca mais o veria. O que agora lhe conto é a combinação do que ele me contou e da minha imaginação ao longo de 9 noites. Como eu falei na aula anterior, essa carta é fictícia. Foi o Bernardo Carvalho quem escreveu, mas ele escreveu com base em informações reais e algumas inventadas, mas tudo isso foi feito para que a trama tivesse uma lógica, para que Bernardo Carvalho conseguisse dar uma maior credibilidade àquilo que ele estava falando, embora muitas coisas sejam parte da sua imaginação. Esse trecho nos traz duas informações muito importantes quando a gente está estudando a obra. A primeira é que 9 noites significa o número de noites que Buell Quinn passou na companhia de seu amigo Manuel Perna. E a segunda informação é que a gente percebe que essa carta foi escrita para alguém. Tem um trecho que ele fala: "O que agora lhe conto é a combinação." Ou seja, ele está contando isso para alguém, mas quem é esse alguém? Não dá para saber, porque a carta não foi endereçada, não tem nenhum nome, diferentemente das cartas escritas por Buell Quinn antes de sua morte. E são essas cartas que a gente vai ver agora. As cartas deixadas por Buell Quinn antes de sua morte são mencionadas mais de 50 vezes durante o livro. Em alguns momentos, é dito que essas cartas foram escritas em um momento muito sensível para o antropólogo, já que algumas chegaram até a se manchar com as suas lágrimas, porque ele chorava muito enquanto escrevia. Eu selecionei um trecho um pouco grande que fala um pouco sobre essas cartas. Quando se matou, tentava voltar a pé da aldeia de Cabeceira Grossa para Carolina, na fronteira do Maranhão com o que na época ainda fazia parte de Goiás e hoje pertence ao estado do Tocantins. Tinha 27 anos, deixou pelo menos 7 cartas, que escreveu aos prantos nas últimas horas que precederam o suicídio. Queria deixar o mundo em ordem, a julgar pelo conteúdo das 4 a que tive acesso, endereçadas à sua orientadora, Ruth Benedict, da Universidade Columbia, em Nova York, a dona Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a Manuel Perna, um engenheiro de Carolina de quem se tornara amigo, e ao capitão Ângelo Sampaio, delegado de polícia da cidade. Queria isentar os índios de qualquer culpa, constituir seus executores testamentários e instruí-los sobre a disposição de seus bens. São cartas em que dá instruções aos vivos sobre como proceder depois da sua morte. A obra 9 Noites traz o conteúdo dessas cartas e também é possível acessá-las no acervo virtual da Biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Embora a gente não tenha tempo hábil para ler todas essas cartas, porque algumas são bem longas, a gente pode fazer a divisão delas pelos seus destinatários, ou seja, para quem Buell Quinn escreveu essas cartas. Na obra 9 Noites, essas cartas são transcritas, mas pesquisando um pouco, eu achei uma das cartas originais e é essa aqui. A letra dele é um pouco difícil de entender e as cartas estão em inglês, mas se alguém for muito curioso, dá para tentar descobrir o que está escrito. Antes da gente terminar essa parte das cartas, eu queria que vocês pensassem um pouco na importância que as cartas tinham naquela época. É muito difícil hoje a gente pensar em se comunicar com alguém por cartas, mas em 39 foi o único jeito que Buell Quinn tinha para falar com a sua família, já que ele estava no Brasil e a família nos Estados Unidos. Agora a gente vai para uma parte muito importante da aula, questões sobre a obra. Como forma de sintetizar os conhecimentos que a gente viu até agora, eu trouxe 2 questões, uma da Universidade Federal de Uberlândia e a outra da Universidade Federal do Paraná, na prova do ano passado. Considerando a obra 9 Noites e a introdução a seguir, assinale a alternativa correta. Isso é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios, qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça, e amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E as opções são: A.
O fragmento acima refere-se à carta que Buell Quinn escrevera antes de cometer o suicídio e que fora deixado para Manuel Perna, seu grande amigo, como forma de atestar a inocência dos índios. A narrativa é constituída por relatos verídicos, incluindo cientistas verdadeiros como Levi Strauss, antropólogo, e as respostas às indagações sobre a morte de Buell Quinn encontravam-se em poder dos índios Crow. C. Na busca de dados sobre Buell Quinn, o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembravam de Quinn, conseguindo, durante o tempo que lá permaneceu, o testemunho dos índios envolvidos no mistério do suicídio. O autor Bernardo Carvalho constrói uma obra diferente e complexa, em que mistura realidade e ficção, apresentando um enigma em torno de um suicídio cujas causas serão investigadas, porém, a verdade permanecerá ambígua. Você lembra de quando a gente falou dessa relação entre verdade, mentira, realidade e imaginação? Essa questão tem a ver com isso. Pensem um pouco e eu falo a resposta na próxima aula. A questão 2 é a da UFPR e é um pouco mais extensa do que a primeira questão. O romance Nove Noites apresenta o antropólogo Buell Quinn como um aluno da antropóloga estadunidense Ruth Benedict. Ambos são personagens reais e atuaram efetivamente como pesquisadores da área. A tentativa de representar aspectos ligados aos povos indígenas retoma uma temática da literatura brasileira presente, ao menos, desde a poesia de Gonçalves Dias e de outros indianistas anteriores e posteriores a ele. Considerando isso, leia o trecho abaixo, extraído de um ensaio de Ruth Benedict, originalmente publicado em 1934. Tem a razão para usar as sociedades primitivas para discutir as formas sociais, tem necessária relação com uma volta romântica ao primitivo. Essa razão não existe com o espírito de poetizar os povos mais simples. Existem muitos modos pelos quais a cultura de um ou outro povo nos atrai fortemente nesta era de padrões heterogêneos e de tumulto mecânico confuso. Mas não é por meio de um regresso aos ideais preservados para nós pelos povos primitivos que a nossa sociedade poderá curar-se de suas moléstias. O utopismo romântico que se dirige aos primitivos mais simples, por mais atraente que seja, às vezes tanto pode ser no estudo etnológico um empecilho como um auxílio. Considerando a leitura integral de Nove Noites e a leitura do trecho extraído da obra da antropóloga, assinale a alternativa em que a representação dos povos primitivos é condicionada pelo que a autora denomina de utopismo romântico, ou, segundo definição dela mesma, o espírito de poetizar os povos mais simples. Alternativa A. Não entendia o que dera na cabeça dos índios para se instalarem lá, o que me parecia de uma burrice incrível, se não um masoquismo e mesmo uma espécie de suicídio. Alternativa B. São órfãos da civilização, estão abandonados, precisam de alianças no mundo dos brancos, um mundo que eles tentam entender com esforço e, em geral, em vão. Há quem tire de letra, não foi o meu caso, não sou antropólogo e não tenho uma boa alma, fiquei cheio. Alternativa C. Os índios costumavam beber aquelas águas, pescar e a se banhar nelas, até o dia em que começaram a cair doentes, um depois do outro, e foram morrendo sem explicação. Com o tempo, descobriram a causa do envenenamento do Rio Vermelho. Um hospital construindo um rio acima. Estavam despejando lixo hospitalar naquelas águas. Alternativa D. Tanto os brasileiros como os índios que tenho visto são crianças mimadas que berram se não obtêm o que desejam e nunca mantêm as suas promessas, uma vez que você lhe dá as costas. O clima é anárquico e nada agradável. Alternativa E. Na primeira noite, ele me falou de uma ilha no Pacífico, onde os índios são negros. Me falou do tempo que passou entre esses índios e de uma aldeia que chamou de Nacoroca, onde cada um decide o que quer ser. Pode escolher sua irmã, seu primo, sua família e também sua casta, seu lugar em relação aos outros. O sonho de aventura do menino antropólogo. Relembrando a pergunta, qual dessas alternativas tem a ver com o utopismo romântico ou a romantização de povos mais simples?
Pensem um pouco, coloquem nos comentários e a gente volta a conversar sobre essas duas questões na próxima aula. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você sabe que precisa. Até o próximo vídeo!